noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Que bom que nós podemos, mais uma vez, estarmos presentes em sua casa, através das mídias. Nós estamos aqui nessa noite para louvarmos ao nosso Deus. Queremos que você também aí da sua casa se coloque diante do nosso Deus, para que nós possamos, nesse domingo abençoado, louvarmos ao Deus Todo-Poderoso. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 1, para que nós possamos, através da leitura da palavra, assim falarmos com o nosso Deus nessa noite, para que Ele venha, para que Ele toque na sua vida, para que Ele toque na sua família, no seu coração, e você possa falar com Ele de maneira especial nessa noite. Salmo de número 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua situação na lei do Senhor, e na sua lei medita-se dia e noite. Será como a árvore plantada sobre a corrente das águas, que dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus aqui, nós falamos com Deus para que Ele esteja nos guardando, para que Ele esteja recebendo de nós toda a nossa adoração, através da palavra, através das nossas orações, que nós possamos, através da oração, falarmos com Deus, que você aí na sua casa, se dobre diante do Deus Todo-Poderoso, a esse Deus que te visita todos os dias, a esse Deus que está no seu coração, está abençoando a sua casa, abençoando seus filhos, sua casa, seus irmãos, os teus familiares, que as bênçãos do Senhor sejam sobre ela nessa noite. Se dobre diante dele agora, comece a falar com o nosso Deus, para que Ele receba a sua adoração através do seu coração nessa noite. Querido Deus, nós te damos graça nessa noite, ó Pai, porque podemos diante de Ti louvarmos e bendizermos o Teu santo nome, ó Pai. Estenda as suas mãos, ó Pai, em cada casa e cada lar, que nessa noite, ó Pai, está diante de Ti, louvando e bendizendo o Teu santo nome, ó Pai. Que o Seu amor e a Sua graça, as Suas mãos poderosas sejam sobre eles, sobre essa casa, sobre a necessidade, ó Pai, de cada um. Receba, ó Pai, diante do Senhor, o nosso louvor, a nossa oração, a nossa graça de estarmos diante de Ti, ó Pai. Obrigado, Deus, porque podemos louvar o Teu santo nome. Sabemos que o Senhor está em cada lar, em cada lugar, em cada coração nessa noite, ó Pai. Que o Seu amor, a Sua graça, ó Deus, derrame verdadeiramente sobre cada um, ó Pai, para que eles possam receber. Tira todo o impedimento, tudo aquilo que vem atrapalhar a receber a Tua palavra, a receber a leitura do Seu coração para o nosso, ó Pai, nessa noite. Que possamos compreender, entender, ó Pai, a Tua palavra. Que possamos compreender, entender os atos, as formas que o Senhor tem falado com cada um de nós, ó Pai, em particular. Abençoe, ó Pai, a cada lar que vai receber nesse momento, ó Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe nessa noite. Que esse culto seja para a honra e glória do Teu nome. Boa noite, graça e paz do Senhor, irmãos. Vamos adorar o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Continue adorando aí na sua casa, clamando o nome Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje para todo sempre.
mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. O vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Aleluia, Jesus. O amor do Senhor, Ele jamais falha, e a sua grandeza excede todo o nosso entendimento. Clamamos nessa noite o nome do Senhor, e o Espírito Santo dEle nos conduz. Abre os nossos olhos, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, é o Senhor que está no controle, porque nós escolhemos servir o nosso Deus fiel e verdadeiro. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome santo e fiel. Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama.
Teu amor não falha. Teu amor não falha. E jamais falhará, Senhor. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado.
Jesus. Para sempre seja exaltado teu santo nome, Senhor. A tua majestade, a tua glória, para sempre, Senhor. Louvado seja o teu infinito nome. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia, Jesus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Que os céus neste momento abram, Senhor Jesus, para receber a nossa adoração ao teu nome, Senhor Jesus. Os nossos corações neste momento estão abertos, Senhor. Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor se move nesse momento, Deus, entre nós, em nossa casa, no seio da nossa família, Jesus. Porque nós seguimos a Ti, Senhor, e a nossa única adoração ao único soberano Deus, amém? Oh, aleluia, Jesus. Que se abram os céus, que se abram os céus e o Teu reino venha, Senhor. O Teu reino venha, porque o Teu reino é soberano, Jesus. O Teu reino é soberano, Senhor. Aleluia. que se abra os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso
Jesus. E sabemos que tudo isso que nós estamos passando, Senhor, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, Senhor. Porque é o Senhor que está no controle, ó Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome. E tua grandeza é para todos sempre. Amém. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Queridos irmãos, também em adoração ao nosso Deus, nós vamos orar pelos irmãos, pelas irmãs, pelas necessidades, pelo Rafael, todos os irmãos, a irmã Maria, todos os irmãos da nossa igreja, em todos os lares e todas as casas nessa hora, ó Pai. Que nós possamos, diante de Ti, ó Pai, colocarmos cada vida, a cada ministério da igreja, cada irmão, cada família necessitada do Seu amor, ó Pai. Que a Sua mão, o Senhor possa consolar, abençoar, curar e principalmente salvar, ó Pai, a cada irmão. Nós colocamos diante de Ti, ó Pai, os enfermos da nossa igreja. Que as Suas mãos sejam sobre eles, ó Pai. Que o Teu bálsamo curador e sarador seja sobre cada um, ó Pai, nessa noite. Estenda Suas mãos, ajoelha aí na sua casa, você que pode, você que está, ó Pai, necessitado, filho necessitado da presença do Pai no seu coração, para curar, para sarar, para consolar, seja qual for, espiritual, físico, que o nosso Deus nessa noite, Ele vai te curar, Ele vai te visitar e vai te sarar, seja onde quer que você esteja, o nosso Deus se faz presente nessa hora. Pai, nós te pedimos nessa noite, ó Pai, que as Suas mãos sejam com cada irmão e cada família da nossa igreja, de cada um que está aqui diante do Senhor, assistindo, ó Pai, a esse culto, que as Suas mãos se estendam sobre ele, ó Pai, que o Seu amor seja sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Visite os hospitais, visite, ó Pai, as casas de recuperações, ó Pai. Abranda, abençoe o coração, abençoe a cada irmão que está necessitado do Senhor. Dependendo da cura do Seu amor, ó Pai. Toque com o Seu amor, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor cura, sara e abençoa apenas com o nosso pensamento, que nós imaginamos qualquer que tenha necessidade de receber do Senhor essa graça maravilhosa, ó Pai. Que cada família que está agora diante do Senhor, que está dobrada diante do Senhor, com as mãos estendidas, aguardando, ó Pai, o bálsamo curador, para que ele possa, ó Pai, levantar diante do Senhor e louvar o Teu santo e poderoso nome. O Senhor abençoe, ó Pai, que o Senhor cure, que o Senhor, ó Pai, levante ele desse leito, aonde quer que esteja, ó Pai. Visite com as Suas mãos poderosas, ó Pai. Sopre sobre ele, ó Pai. Restaure o corpo físico. Restaure, ó Pai, o seu corpo necessitado da glória do Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Que seja de alma, seja como for, mas o Senhor, ó Pai, de todas as maneiras, sabe qual é a necessidade. Livre, ó Pai, cada um, ó Pai, do pecado, que nós possamos diante do Senhor louvarmos o Teu nome, ó Pai. É que nós te pedimos nessa noite, nós te agradecemos nessa noite, ó Pai, pela visita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe cada um. Também diante da congregação, nesse momento, nós aqui, vamos colocar para você aí, meus irmãos, a conta do banco. É a hora de nós obedecermos essa ordenança do nosso Deus. A ordenança do nosso Deus é recebermos o dízimo e as ofertas na casa do Senhor. Que você possa, em nome de Jesus, compreender
essa ordenança do nosso Deus. Vou colocar para os irmãos 3 coisas na Bíblia, que acontecem na Bíblia, para que você possa entender o que é o dízimo e as ofertas na casa do nosso Deus. Primeiro, ela vem para ser o pão da sua casa, para estar diante do seu sustento da sua casa. Segundo, ela é uma semente. A semente, para que ela serve? Para que ela seja semeada na vida das pessoas. E terceiro, a generosidade para a caridade. É assim que é o dízimo na casa do Senhor. Para esse fim que nós recolhemos os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Para que você possa ter na sua casa, para que você tenha a semente nas suas mãos, para que você possa semear no reino do nosso Deus. E a generosidade para que você possa ser caridoso àquele que é necessitado das suas mãos e dos bens que Deus tem colocado na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor coloque sobre a sua vida, abençoe os seus bens, abençoe a sua casa, abençoe todo o fruto que tem chegado até a sua vida. Que Ele seja sobre você, que Ele abençoe toda a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Deus, pelos dízimos e as ofertas recebidas na sua casa. Obrigado, Deus, por cada irmão, por cada ofertante, por cada semente plantada no reino do Senhor. Obrigado, ó Deus, os irmãos que têm, ó Pai, trazido o alimento à sua casa para que outros também possam ser, assim compartilharmos, ó Pai, do pão que o Senhor tem colocado em cada casa. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão dessa igreja, de cada irmã, de cada um que tem semeado, que tem plantado, que tem ofertado, tem sido caridoso na casa do Senhor. Que nós podemos estender a mais vidas e irmãos e casas que estão necessitados diante do seu amor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. É que nós te agradecemos pelos dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Deus abençoe a cada irmão. Queridos irmãos, também vou deixar os recados da nossa igreja. Nós estamos agora, está acontecendo o culto das crianças, que você possa colocar os seus pequenos para que eles também possam assistir o cultinho de cada criança, de cada irmão, que eles possam receber a palavra, que eles possam ser abençoados com a palavra do Senhor, porque é de pequenos que eles têm que receber toda a palavra do Senhor no seu coração e assim crescer com ela, para que mais tarde eles venham dizer: que bom que meu pai, a minha mãe, a minha tia, a minha irmã me deu a palavra de Deus, semeou no meu coração, para que eles possam semear a outros aonde quer que eles vão e possam lembrar sempre do amor e da graça do Senhor, que eles cresçam em sabedoria e crescimento na palavra de Deus. Nesse momento está acontecendo o culto das crianças, nossa irmã querida Adriana está fazendo com muito carinho, tem colocado, o culto tem sido abençoado, as crianças têm participado, tem sido de uma maneira diferente, maravilhosa. Mostre a elas, coloque para que elas possam compartilhar desse momento abençoado. Na segunda e na quinta-feira, nosso pastor Denilson tem colocado, tem tido um discipulado com vários irmãos, tem sido bênção maravilhosa através da palavra. Nós temos conectado através do Zoom e juntos lá nós temos falado da palavra de Deus e aprendido um pouco mais. Vocês também estão convidados a participar, para que você também esteja entrando lá e participando desse grupo junto dele. Venha participar conosco, segundas e quinta-feiras às 20 horas. Entra no grupo da igreja, vai estar lá o link, vai estar lá a senha, tudo para que você possa entrar e estar participando junto com cada irmão e cada irmã. Nosso irmão Denilson, Juninho, tem colocado lá, abençoado as nossas vidas lá com a mídia. Nosso homem da mídia tem nos colocado diante dele.
Deus abençoe. Nessa noite tenhamos um culto maravilhoso e abençoado na presença de Deus. Nós também nesse momento vamos receber o pastor Ricardo. Ele veio nos abençoar com a palavra de Deus nesse momento. Veio trazer para os irmãos, para as irmãs, uma palavra maravilhosa e abençoada. Vamos orar para que ele possa receber do Senhor a graça e o amor, porque a palavra Deus já revelou a ele. Que ele traga para nós nessa noite, em nome de Jesus, para que nós possamos encher nosso coração da graça do nosso Deus. Querido Deus, abençoe teu servo nessa noite, ó Pai. Que as mãos do Senhor sejam sobre a sua vida. Que o Senhor, ó Pai, sobre ele seja o teu Espírito Santo. Que a sua palavra seja aqui trazida, ó Pai, para cada irmã nessa noite, em nome de Jesus. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Graças a Deus, paz do Senhor a todos. É sempre um privilégio estar junto com os irmãos, desta vez de uma forma diferente, né? De uma forma virtual, mas eu creio que o nosso Deus, Ele é um Deus vivo, um Deus presente. Creio que Ele estará ministrando ao seu coração nesta noite a palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa tocar em sua vida, que você possa abrir o seu coração nesse momento, que nós iremos meditar na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar daquele que é a razão da nossa fé. Um homem que dividiu a história entre antes e depois de Cristo. O seu nascimento, ele é lembrado até nos nossos dias por todo mundo. Comemoramos o dia do seu nascimento. Celebramos também a sua morte e também a sua ressurreição. Mais de 2000 anos se passaram e o nome de Jesus continua sendo um nome poderoso. E esta revelação que Pedro teve continua sendo revelada aos corações até nos nossos dias. Neste contexto aqui, Jesus ele estava se aproximando do fim do seu ministério terreno. Restavam apenas 180 dias para que Jesus fosse crucificado, morto e sepultado. E por aproximar-se os dias do fim do seu ministério terreno, Jesus estava preocupado em passar o máximo de informação possível para aqueles que o seguiam. Então nós vemos que por diversas vezes Jesus ele se separando com seus discípulos, procurando lugares isolados, sozinhos, onde ele poderia ter um tempo a sós e ali, através dos seus ensinamentos, aperfeiçoar mais aqueles que seriam responsáveis para depois da sua morte continuarem a levar o Evangelho.
Então Jesus, quando ele leva os discípulos, ele vai com seus discípulos agora para Cesareia de Filipe, uma cidade retirada, uma cidade próximo ao mar da Galileia. Cesareia de Filipe, ela ficava exatamente localizada aos pés do Monte Hermon. Sua muralha era uma muralha muito impetuosa, uma cidade romana, onde o próprio Monte Hermon fazia parte da muralha, uma rocha muito firme, muito dura, muito expensa, fazia parte das suas muralhas. Então Jesus ele se retira para aquela cidade. E a pergunta que ele faz para os seus discípulos é: será que quando eu partir, as pessoas saberão quem eu sou? Vocês conseguirão transmitir a mensagem verdadeira e real do Evangelho, sem mistura, sem contaminação, sem heresias? Então Jesus, com esta preocupação, ele faz a pergunta clássica: as pessoas sabem quem eu sou? Irmãos, certa feita eu estava lendo um livro do Charles Swindoll, o livro chamado Jesus. Um livro muito interessante. Charles Swindoll, ele escreveu uma série de livros sobre os heróis da fé. E o primeiro que ele escreveu foi sobre Jesus. E o interessante é que o que levou ele a escrever este livro sobre Jesus é que, mesmo ele fazendo parte de um país cristão, os Estados Unidos, mesmo a igreja dele sendo uma igreja grande, imponente, certa feita eles resolveram fazer uma pesquisa de campo, saíram com alguns jovens e foram até próximo a um shopping, e ali ao redor do shopping, as pessoas que estavam chegando, entrando, saindo daquele shopping, eles fizeram essa enquete: escute, vocês sabem quem é Jesus? E ele ficou impactado com as respostas, porque ele percebeu que no século 21, um país protestante, um país cristão, as pessoas não sabiam quem era Jesus. Ele recebeu ali inúmeras respostas, e as pessoas não conseguiam entender quem era Jesus. E a gente vê que esta pergunta ela não foi criada pelo Charles Swindoll. Ele apenas repetiu uma pergunta que Jesus havia feito lá atrás, antes dele ser morto e crucificado. Ele pergunta para os seus discípulos se as pessoas sabiam quem ele era. E a resposta dos discípulos foram: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias, pensam até que o Senhor é o João Batista que ressuscitou. Percebam, irmãos, que as pessoas ainda não sabem quem é Jesus. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tantos acontecimentos, as pessoas ainda têm dúvida de quem é Jesus. O interessante é que essa região na qual Jesus leva os seus discípulos era uma região romana, era uma cidade romana, e era uma região pagã. Era um território onde ali havia no mínimo 14 templos de deuses pagãos que foram construídos ali, deuses gregos, onde as pessoas celebravam ali e cultuavam esses deuses de diversas formas. Então Jesus leva os seus discípulos em um ponto estratégico. Fala: está vendo, olha, está vendo essa cidade onde nós estamos? Por mais próximo que nós estejamos dela, por mais próximo que a minha mensagem esteja dela, mas as pessoas aqui continuam cultuando todo tipo de deuses, porque elas não me conhecem. Mas por onde nós passamos, será que as pessoas sabem quem eu sou? Irmãos, hoje nós, no Brasil especificamente, nós temos uma igreja praticamente em cada esquina. A mensagem, ela tem sido pregada. O Evangelho, ele tem sido anunciado. Mas a minha pergunta é: será que este Evangelho
que tem sido anunciado é realmente o Evangelho de Jesus Cristo? Hernandes Dias Lopes diz que a igreja brasileira ela tem quilômetros de distância, mas centímetros de profundidade. As pessoas ainda não conhecem, não sabem quem Ele é. A resposta que os discípulos deram, como eu já disse aqui, foi uma resposta até interessante. Comparou Jesus com profetas de renome em Israel, com João Batista, que havia acabado de perder a sua cabeça, sido morto. Compararam Jesus com Elias, um homem de bastante autoridade, um homem que teve um papel importante, um dos profetas mais respeitados em Israel. Compararam Jesus até mesmo com Jeremias. Por que Jeremias? Porque a mensagem de Jeremias foi uma mensagem que foi rejeitada. Enquanto Jeremias denunciava um pecado, os outros profetas diziam, não, haverá paz em Jerusalém. Compararam Jesus com homens importantes da história da religião judaica. Mas eles ainda continuavam com os seus olhos escurecidos. Eles ainda não conseguiam enxergar quem Ele era. Então Jesus decide tornar a sua pergunta mais pessoal. Jesus então ele se volta para os seus discípulos e pergunta, e vocês? Vocês que estão junto comigo? Vocês que caminham junto comigo? Vocês que têm ouvido e têm visto tudo aquilo que eu tenho feito e realizado? Vocês sabem quem eu sou? Uma pergunta pessoal para mim e para você. Você que está na sua casa hoje, assistindo a este culto. Você sabe quem é o Deus a quem você serve? Você o conhece de verdade? Você confia nele? O profeta Oséias, ele disse que o povo sofre porque falta conhecimento. Vivemos em uma época, em um período que nós nunca imaginaríamos que iríamos viver. Período de isolamento, distanciamento social, onde os abraços foram proibidos, onde o contato humano foi proibido, onde nós não podemos mais nos reunirmos no templo físico, onde nós vemos os irmãos uns aos outros. E quando passamos por períodos desse jeito, quando passamos por momentos desse jeito, se nós não soubermos realmente quem é o Deus que nós servimos, nós iremos nos desesperar. O índice de suicídio aumentou. O índice de infarto aumentou 800%. Porque as pessoas estão vivendo debaixo de angústia, debaixo do medo, debaixo do desespero, da incerteza, sem saber o que vai ser do dia de amanhã. E por que isso tem acontecido? Porque falta conhecimento. Falta conhecimento do Deus a quem nós servimos. Falta conhecimento de quem realmente é Jesus. Porque quando nós o conhecemos, nós sabemos que a nossa vida e a nossa esperança não está nas situações do mundo, nem nas dificuldades da vida, mas o nosso socorro, ele está no Senhor. Quando nós o conhecemos, nós temos plena convicção que a nossa vida está escondida nele, que é nele que nós confiamos e é ele que nos guarda. Quando nós o conhecemos, nós podemos passar por momentos de turbulência como temos passado, de angústia, de sofrimento, mas assim como Jó disse, nós também podemos dizer, Senhor, antes eu te conhecia de falar, mas agora os meus olhos te veem, eu tenho uma experiência real e verdadeira com o Senhor. Eu o conheço, eu sei quem você é. Será que nós sabemos quem é o Deus a quem nós servimos? O interessante é que quando Jesus ele faz esta pergunta para os seus discípulos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro então ele
inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro, ele traz uma resposta para o Senhor, e ele diz: Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, aleluia. Tu és aquele que foi prometido desde o Gênesis. Tu és aquele que Deus prometeu antes da fundação do mundo, que iria morrer e ser sacrificado por nós. Tu és o Messias esperado. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Salvador do mundo. Aleluia. Pedro, ele teve a resposta, irmãos. Pedro, ele teve a revelação que todos aguardavam, que todo Israel esperava. Pedro olha para Jesus e diz: Tu és aquele que o profeta Isaías escreveu no capítulo de número 53. Tu és o homem de dor. Tu não tem aparência, tu não tem beleza, tu não tem formosura alguma. Os homens olham para você e esconde o rosto, mas o Senhor é aquele que veio para tirar o pecado do mundo. O Senhor é aquele que veio para sarar as nossas enfermidades. O Senhor é aquele que veio para levar sobre si todos os nossos pecados. Aleluia, irmãos. A maior revelação que o homem pode ter, o maior entendimento que o homem pode ter, é de saber quem é Deus, de ter uma revelação como essa. Infelizmente, nos dias de hoje ainda muitas pessoas não conseguiram enxergar quem é Jesus. O pecado, a Bíblia diz que o pecado, ele tira o entendimento, o pecado, ele cega o entendimento, o pecado, ele nos afasta de Deus. A religiosidade, às vezes fazemos parte de um grupo religioso, mas neste momento que nós vivemos, que nós passamos, irmãos, vai servir como uma peneira. Sim, vai servir como uma peneira para nos mostrar quem realmente conhece ao Senhor, ou quem simplesmente participa de uma igreja, faz parte de um grupo. Irmãos, em nome de Jesus, que eu e você possamos ter as escamas dos nossos olhos limpas, que nós possamos olhar e saber que o nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que não perde o controle de nada, que nós possamos conhecer quem Ele é, que o Espírito Santo de Deus possa se revelar para mim e para você. Pedro, ele teve a revelação do coração de Deus. Deus se revelou para um homem, e Deus, ele quer se revelar para mim e para você. Deus, ele quer revelar o seu Filho, o Salvador do mundo. C.S. Lewis diz que o Filho de Deus se tornou homem para possibilitar que os filhos dos homens se tornem filho de Deus. A maior revelação que nós podemos ter, a maior revelação para a humanidade. Jesus é o próprio Deus. E Ele veio a esta terra por mim e por você. Eu não sei como está o seu coração nesses dias. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como que está a sua família. Mas saiba de uma coisa. Eu sei que existe um Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, que morreu em uma cruz, que ao terceiro dia ressuscitou por amor a mim e por amor a você, e que as nossas vidas está segura em suas mãos. Paulo diz que Cristo é o mistério de Deus. Deus revelou o seu mistério para os homens através da pessoa de Jesus Cristo. Somos os homens, irmãos, mais felizes deste mundo, porque tivemos os nossos olhos abertos e nós conhecemos o verdadeiro Deus. Só que o interessante, irmãos, que a partir desta revelação que Pedro teve, Jesus, ele diz: bom, Pedro, realmente, não foi carne nem sangue que te revelaram. Não foi o homem que te revelou, Pedro. Irmãos, isso fica claro, que nós não chegamos ao conhecimento de Jesus
por meio da ciência. Nós não chegamos ao conhecimento de Jesus por meio dos estudos, mas nós chegamos ao conhecimento de Jesus por uma revelação de Deus, por uma revelação do alto. É o próprio Deus que quer revelar Jesus para mim e para você. Ele quer revelar Jesus para mim e para você. É o desejo do coração de Deus. Jesus disse: foi o Pai que te revelou, Pedro. E o Senhor continua revelando quem Ele é, todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de sabermos e conhecê-lo. Mas Jesus disse: eu também tenho uma revelação para você, Pedro. Eu também tenho algo para te dizer. Sabe o que eu tenho para te dizer, Pedro? Olha, que assim como o Pai revelou que eu sou filho de Deus, eu também tenho algo para dizer. No verso de número 17, Jesus diz assim: então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Jesus fala: a revelação do Pai sou eu, mas a minha revelação é a igreja. Glória a Deus. Estão tentando, irmãos, o mundo, o diabo tenta parar a igreja de todas as formas. Temos vivido isto nesses dias. Os templos estão com as portas fechadas, estão proibindo de nós nos reunirmos por conta de uma enfermidade. Existe o risco, sim. Estão tentando parar a igreja, mas, irmãos, eu quero te dizer nesta noite que o tiro saiu pela culatra, porque mesmo pelas vias digitais nós temos anunciado o Evangelho, e o Evangelho tem chegado a lugares que talvez de formas naturais nunca chegariam, mas o Evangelho está chegando. A palavra do Senhor continua sendo pregada, vidas continuam sendo transformadas. Sabe por que tudo isso? Porque Jesus disse que a igreja do Senhor, ela estaria edificada, não é sobre areia, não. A igreja do Senhor não está edificada sobre o fundamento humano, não. A igreja do Senhor, ela está edificada sobre a rocha, e Ele é a rocha. A igreja do Senhor está edificada sobre o próprio Cristo. Aleluia! Ele diz: a igreja do Senhor estaria edificada sobre a rocha. Segundo a revelação, ele diz que é Ele que edifica a sua igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Não é homem, não é o pastor A, não é o pastor B, não é o pastor C, não é o padre A, o padre B, o padre C, não. A igreja do Senhor está edificada sobre o próprio Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Aleluia! É por isso que ninguém para a igreja. É por isso que é impossível de fechar a igreja, porque Cristo é a igreja. Foi Ele que edificou sobre a rocha, sobre Ele mesmo. E por último, Ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Christian Shen vai dizer que a igreja, ela foi estabelecida no território inimigo. A igreja, ela foi plantada no território do inimigo. Por isso tamanho embate, por isso tamanha luta, por isso nós enfrentamos confrontos dioturnamente, por isso que acaba uma batalha e vem outra, porque nós fomos edificados e plantados no território do inimigo. Satanás, ele abre os portões do inferno e tenta tragar a igreja de todas as formas e de todo jeito. Ele tenta de um jeito, ele tenta de uma forma, ele tenta de outra.
Mas Jesus nos diz, irmãos, e Ele nos garante que a igreja dele continuará triunfante, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Não tema, irmão. Não recue. Não desanime. Porque a igreja do Senhor, ela é triunfante, ela é vitoriosa. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Em todas as coisas, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mas para eu ter esta fé e esta confiança, eu preciso saber quem é Jesus. E por último, para me encerrar, Jesus diz, também te digo, Pedro, olha o que ele diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Todas as vezes que nós lemos na palavra do Senhor e ela traz essa expressão de chave, ela traz a ideia de autoridade. A autoridade foi dada para mim e para você. Quando o mundo não sabe para onde ir, quando o mundo não sabe para onde olhar, quando o mundo está perdido, sabe para quem que eles vão olhar? Para a igreja de Jesus. Eles vão olhar para mim e para você, irmãos. E nós não podemos agir como o mundo age. E nós não podemos ser como o mundo é. Sabe por quê? Porque a igreja é a autoridade de Deus sobre a face da terra. E essa autoridade foi nos dada. O próprio Jesus nos disse: eu vos dou toda a autoridade para pisar sobre a cabeça de serpente e escorpiões. Se beberes alguma coisa mortífera, mal algum lhes fará. Portanto, ide. Este é o nosso tempo, irmãos. Foi para este tempo que o Senhor chamou a sua igreja. A igreja do Senhor não pode recuar, não pode retroceder em meio a essa angústia, essa agonia que o mundo vive. Pessoas tirando a sua vida, pessoas morrendo, angustiada, em depressão. Irmãos, eu tenho visitado famílias, eu tenho visto situações que, se não fosse o amor de Deus, pessoas haviam tirado a sua própria vida. Mas Deus levantou um povo que não retrocede, um povo que não recua. O Senhor, Ele nos diz: eu coloco a minha autoridade, eu dou a chave nas suas mãos. Chave do quê? A chave do reino. Nós temos responsabilidades. Nós fomos chamados para abrir a porta do céu, para que as pessoas entrem por ela. O que você está dizendo, pastor Ricardo? Sim, o Senhor nos deu a chave do céu, para que nós possamos abrir as portas e colocar as pessoas para dentro. Qual é essa chave? A sua palavra. O Evangelho precisa continuar sendo anunciado, irmãos. O Evangelho precisa continuar sendo pregado. O Evangelho precisa continuar avançando. E Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você. O Espírito Santo me trouxe aqui neste culto missionário, para desafiar a você, não ficar na sua zona de conforto, mas continuar a anunciar o Evangelho. Não estou falando para você fazer nenhum tipo de loucura, mas eu estou falando: pregue a palavra, use as ferramentas que Deus tem colocado na tua mão. Anuncie a palavra de Deus. Ouvi um testemunho aqui do pastor Willis antes do culto, ele dizendo: olha, tenho gravado um culto, uma mensagem de 1 minuto, 1 minuto e 10, e essa mensagem tem alcançado vidas. Faça, irmãos, pregue a palavra, use aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Não se acomode, não adormeça na luz, e diga para este mundo quem é Jesus. Anuncie para este mundo que existe um Deus todo-poderoso que morreu por mim e por você. Deus, Ele requer isso de mim. Deus, Ele requer isso de você. Que o Espírito Santo de Deus possa te incomodar e possa te despertar, para que você possa anunciar esta verdade. Esta vai ser a minha oração nesta noite,
no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero te dar graças, ó Pai querido, porque a nós foi revelado, ó Pai querido, a pessoa do teu Filho. Esta revelação, essa realidade espiritual foi nos revelada. Os nossos olhos foram abertos a Deus. Só que com a revelação também vem a obrigação. Com a revelação também vem o compromisso. Porque existem muitas pessoas que continuam com seus olhos fechados. Porque existem muitas pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Que o Senhor possa usar a nossa vida. Que nós não venhamos, ó Deus, nos acovardar. Que nós não venhamos, ó Deus, retroceder. Mas que nós possamos prosseguir, ó Deus querido, olhando para o alvo, anunciando que existe um Deus que salva, um Deus que perdoa dos pecados, um Deus que santifica a nossa vida e um Deus que nos levará para morar eternamente junto com Ele. Que nós não precisamos temer a morte, nós não precisamos temer a pandemia, mas que nós possamos olhar para o Senhor, autor e consumador da fé. Pai querido, reveste esse irmão, esta irmã, este jovem com teu Espírito Santo. Fortalece cada um de nós, ó Pai querido, nesses tempos difíceis, para que o teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu lar, sua casa, a sua família. Que o Espírito Santo possa continuar te incomodando e te usar para fazer a diferença nesses dias. Estenda as tuas mãos, que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, sobre todos, hoje, para todos sempre. Você que crê, diga amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.